Oi, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos nós lá mais uma vez. Eu me chamo Éder Chaves, você está aqui no Sabe Aquele Livro. Seja bem-vindo, pode entrar, a casa é sua. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida de São Francisco de Assis. Eu, através de um livro dele, fiz uma leitura. É um livro que tem 88 páginas. Fiz algumas pequenas anotações no rascunho e vamos falar sobre ele. Eu não trouxe o livro para mostrá-lo aqui porque é em PDF, né? Então ele está no Kindle, portanto já está desligado ali, guardadinho bonitinho, mas eu faço sempre um pequeno rascunho aqui na palma da mão para poder falar quando o livro assim tem pouco conteúdo. Quando tem bastante, eu deixo uma folhinha de caderno aqui do lado, tá bom? Então, vamos chamar a vinheta para a gente falar sobre São Francisco de Assis. Roda a vinheta. Vamos lá? São Francisco de Assis, conhecido por sua humildade e amor à criação, é um dos santos mais amados da história da Igreja. Sua vida foi marcada por uma conversão radical e um estilo de vida baseado na pobreza extrema. Hoje, sua história continua a inspirar milhões de pessoas ao redor do mundo que buscam uma relação mais íntima com Deus e com a natureza. Neste vídeo, vamos explorar os principais acontecimentos da vida de São Francisco, seu legado espiritual e o impacto que ele teve na Igreja e no mundo. Continue assistindo o vídeo para conhecer mais sobre Poverello de Assis, o santo que viveu o Evangelho com autenticidade e alegria. Quem foi São Francisco de Assis? São Francisco nasceu em 1181, na Itália. Francesco nasceu em Assis, filho de Pietro de Bernardone e Madonna. No momento de seu nascimento, seu pai estava em viagens de negócio na França. Inicialmente, no batismo, ele foi chamado de Giovanni, mas ao retornar, seu pai decidiu mudar o nome do filho para Francesco, em homenagem à França, que lhe trazia boas lembranças. Ele abandonou todos os bens materiais para viver em extrema pobreza, seguindo os passos de Cristo de maneira radical. São Francisco fundou a Ordem dos Frades Menores, também conhecido como franciscanos, e decidiu sua vida à pregação do Evangelho e ao cuidado dos pobres. Sua mensagem de paz, simplicidade e fraternidade universal ecoa até os dias de hoje. Profundamente asceta, foi também conhecido como Il Poverello de Assisi, ou o Pobre de Assis, pela escolha de despojar-se de todos os bens materiais e levar uma vida mínima, em total harmonia de espírito. Além de seu trabalho espiritual, Francesco, graças ao Cântico das Escrituras, é reconhecido como um dos iniciadores da tradição literária italiana. Quando é o dia de São Francisco de Assis? O dia de São Francisco de Assis é celebrado anualmente em 4 de outubro. Essa data marca o dia da sua morte, em 1226, e é observada por milhões de fiéis ao redor do mundo, que celebram sua vida e legado de devoção, pobreza e amor à criação. Nascimento e juventude de São Francisco de Assis. Nasceu em uma família abastada, cercada de luxos e privilégios. Seu pai era um homem próspero, comerciante de tecidos, e sua mãe era de origem francesa. Desde jovem, Francisco buscava prazeres mundanos e se preocupava em ganhar prestígio social. A ideia de se dedicar a uma vida de pobreza estava muito distante de seus pensamentos naquela época. Em 1202, Francisco participou de uma batalha entre Assis e Perugia, lutando ao lado de seus concidadãos. A Batalha de Colestrada resultou na derrota de Assis, e Francisco foi capturado pelos inimigos. Ele passou cerca de 1 ano nas duras prisões de Perugia, onde sofreu consideravelmente. Já em 1204, após ser resgatado por seu pai e retornar a Assis,
Francisco estava profundamente marcado pela experiência do cativeiro e debilitado por uma doença que contraiu durante o período de encarceramento. Depois de um longo período de convalescença, decidiu que partiria para Apulia com o intuito de lutar sob o comando de Walter de Brienne. No entanto, ao chegar em Spoleto, teve uma visão misteriosa que o fez reavaliar sua decisão. Seguindo o chamado interior, Francisco abandonou seus planos de luta e retornou para Assis. O chamado, no ano seguinte, 1205, com 24 anos, começou a dar os primeiros passos em direção à sua conversão espiritual. Ele se distanciou dos antigos amigos e do estilo de vida despreocupado que levava, buscando intensificar sua vida de oração. Um marco importante desse período foi o encontro de Francisco com um leproso, a quem ele não apenas ofereceu ajuda, mas também o beijou, demonstrando um profundo ato de caridade e humildade. Neste mesmo ano, teve um encontro com um crucifixo na igreja de São Damião, que teve um papel decisivo em sua jornada espiritual. Além disso, fez uma peregrinação a Roma, onde teve sua primeira experiência concreta de pobreza. Em 1206, Francisco tomou uma decisão radical ao renunciar formalmente aos bens de seu pai, distanciando-se completamente das riquezas que o haviam cercado durante a juventude. Passou a se dedicar à restauração de 3 pequenas igrejas, San Damiano, San Pietro della Spina e San Porciuncula. Esses atos de restauração foram simbólicos de sua busca por reconstruir sua própria vida espiritual e encontrar um novo propósito. 2 anos depois, em 1208, no dia 24 de fevereiro, dia de São Matias, depois de ter ouvido um trecho do Evangelho segundo Mateus na Porciúncula, na zona rural de Assis, Francisco sentiu firmemente que devia levar a palavra de Deus às ruas do mundo. Assim, começou a sua pregação, primeiro nos arredores de Assis. Esse foi o momento mais decisivo para que ele amadurecesse sua vocação, impulsionando-o a seguir seu caminho apostólico. Seu amor pela pobreza tornou-se a marca da sua espiritualidade. Para ele, imitar a vida de Cristo significava renunciar a qualquer forma de luxo ou poder e vivenciar na simplicidade absoluta. Canonização, devoção e legado de São Francisco de Assis. Ele foi canonizado pelo Papa Gregório IX em 16 de julho de 1228, apenas 2 anos após sua morte. Sua vida e exemplo deixaram uma marca indelével na espiritualidade católica e em sua ordem franciscana continua a ser uma das mais influentes da Igreja. Oração a São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado,
pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as imperfeições infinitas de Deus, lançais sobre nós o vosso olhar cheio de bondade. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai e Criador que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre fostes tão amigo dele, e inflamai o nosso coração de amor, sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. São Francisco de Assis, rogai por nós. Que bela oração aí no final, né, gente? Essa oração aí que ficou marcada aí na cultura brasileira, através do cantor nordestino Fagner, que fez uma belíssima melodia em cima dessa música, dessa oração de São Francisco. Bom, pessoal, era isso que eu gostaria de passar para vocês. Esse resumo foi pouco, muito pouco, ante aquele monte de informação que eu gostaria de passar, mas quando o vídeo fica muito extenso, ele fica um pouco maçante, eu sei disso, mas a história de São Francisco é tão bonita, tem tantos detalhes maravilhosos, que se dependesse de mim, eu ficaria falando para vocês aqui durante 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, porque tem muita, muita coisa para contar, para pontuar, para sinalizar, né, a respeito das obras de São Francisco, por exemplo, o jeito como ele viveu, né, detalhes de como ele levou essa sua vida de pobreza, de extrema pobreza e humildade, mas é como eu disse, o vídeo vai ficar muito longo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vou trazer certamente outros vídeos com esse teor, com esse conteúdo, para as próximas vezes também. Então, na diversidade do canal que a gente vai buscando conteúdos diferentes para poder agradar, consolar e aquecer corações e mentes diferentes também. Tá bom? Então, que a graça do Senhor esteja conosco. A paz e luz para você que me assiste, que me assistiu. Um grande abraço. Fique com Deus. Glória e luz a vocês. Paz e luz a nós.